Imagine uma arma capaz de decidir quem deve viver ou morrer sem que um único ser humano precise apertar o gatilho. Hoje, habitamos a era dos algoritmos letais e dos enxames de drones autônomos que parecem saídos da ficção científica. Mas para entender como chegamos a esse nível de sofisticação tecnológica, precisamos voltar ao momento em que a humanidade deixou de ser a presa para se tornar o predador definitivo. Esta não é apenas uma lista de máquinas de guerra. É a história da nossa inteligência aplicada à destruição. Nossa jornada começa com uma pedra e uma necessidade desesperada de sobrevivência, guiada por uma única métrica que moldou cada século desde então: a distância entre você e seu inimigo. No início, a física era a nossa única aliada. Antes mesmo do arco e flecha, o ser humano descobriu a força da alavancagem com o Atlatl, um propulsor de lanças que permitia ao caçador arremessar um dardo com 60% mais força e velocidade. Foi o primeiro multiplicador de força da história. Com o surgimento do arco longo, a precisão entrou no campo de batalha. Mas ela trazia um custo. Um arqueiro inglês levava 10 anos de treinamento constante para dominar sua arma. A guerra, então, era uma arte de habilidade física extrema, onde o alcance era medido pela força dos braços e a resistência dos tendões. Enquanto as civilizações cresciam, o bronze deu lugar ao ferro e ao aço, criando as legiões romanas e as espadas que desenharam os mapas da Europa e da Ásia. No entanto, a maior revolução dessa era não foi uma lâmina, mas um pequeno detalhe técnico muitas vezes esquecido: o estribo. Sem ele, a cavalaria pesada que definiu a Idade Média jamais teria existido. O estribo permitiu que o cavaleiro e o cavalo se tornassem um único bloco de impacto, um tanque de guerra biológico capaz de romper qualquer linha de defesa. Mas essa era de cavaleiros e armaduras impenetráveis, estava com os dias contados por causa de um pó negro vindo do Oriente. A introdução da pólvora foi o maior choque social da história militar. Na Batalha de Agincourt, vimos o início do fim da nobreza no campo de batalha. A pólvora democratizou a morte. Agora, um camponês com apenas 2 semanas de treinamento básico podia abater o mais experiente dos nobres que havia passado a vida inteira treinando esgrima. As paredes dos castelos, antes símbolos de segurança absoluta, começaram a desmoronar diante de bolas de ferro de 12 quilos. A guerra deixava de ser um duelo de honra para se tornar uma questão de logística e produção industrial. Com a Revolução Industrial, o foco mudou da força bruta para a precisão cirúrgica. A invenção do rifling, o estriamento interno dos canos, fez a bala girar, estabilizando o voo e aumentando o alcance mortal de 50 para 500 metros. A guerra deixou de ser feita em linhas de homens gritando uns para os outros e se tornou o jogo de esconde-esconde mais letal da história. Foi o século da metralhadora Maxim, a arma que conquistou continentes inteiros, e do tanque, que trouxe a armadura de volta ao campo, mas agora movida a diesel. Tudo isso culminou no maior clímax de força bruta da nossa espécie: a bomba atômica. Em 1945, percebemos que havíamos criado uma arma tão potente que o seu uso significaria, pela primeira vez, o fim de quem a disparasse. Hoje, entramos na era onde o silício é mais importante que o chumbo. A arma moderna não busca apenas explodir o alvo, ela busca entendê-lo. Vivemos a era dos mísseis que leem o terreno e drones que utilizam inteligência artificial para reconhecimento facial em zonas de conflito. Estamos removendo o soldado humano da equação, o que levanta uma questão ética sem precedentes. Se uma máquina mata a pessoa errada, quem é o responsável? O futuro não parece mais depender de grandes estoques de munição, mas de pulsos eletromagnéticos, armas de energia dirigida e lasers capazes de interceptar ameaças na velocidade da luz. A evolução das armas seguiu um caminho constante de distanciamento. Começamos tocando fisicamente o nosso oponente com uma pedra lascada. Hoje, podemos eliminá-lo a partir de um escritório com ar-condicionado a 10.000 quilômetros de distância. Albert Einstein previu que a Quarta Guerra Mundial seria travada com paus e pedras. Ele talvez estivesse certo, não por falta de tecnologia, mas porque chegamos ao limite do que o nosso planeta pode suportar. A pergunta que fica para as próximas gerações não é mais se temos a capacidade técnica de construir armas mais poderosas, mas se teremos a sabedoria necessária para nunca precisar usá-las. Se esta jornada pela história da tecnologia te fez pensar sobre o nosso futuro,
Deixe sua opinião nos comentários. Em qual momento você acha que fomos longe demais?